um encontro entre Saul e Samuel. Bom, Saul foi o primeiro rei de Israel e Samuel foi o último juiz de Israel. No vídeo passado eu tratei sobre o capítulo 8, onde o texto mostra ou apresenta a escolha que Israel fez por um rei. E isso foi trágico, segundo o texto, porque Deus encarou esta decisão desse povo como uma espécie de traição, porque escolheram homens e rejeitaram homens como rei e rejeitaram a Deus como rei. E principalmente deixaram de lado a ideia de nação escolhida e disseram que precisariam de um rei para ser igual às outras nações. Então isso, segundo o capítulo 8, foi uma decisão trágica. Mas Deus permitiu que eles fizessem assim. E no capítulo 9 de hoje, então, vamos ver um encontro entre Saul e Samuel. Como eu disse, Saul o primeiro rei e Samuel o último juiz, que são os governantes, entre aspas, do povo antes da subida ou do aparecimento dos reis. Vamos então à leitura do texto. Capítulo 9 do primeiro livro de Samuel. Havia um homem em Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu, então, esse guri que era bem alto, né? E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata, darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado de vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e encontraram. Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel, então ele já sabia. Samuel tinha muito sonho, né? Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então veja que Deus aqui, de certa forma, aprovou, né? A ideia do rei. De certa forma, não, ele aprovou mesmo. Ele não queria no começo, mas depois, já que o povo quer. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Então Deus disse a ele, na hora. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e eu o deixarei ir. Quanto às jumentas, que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas. Já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu um lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar.
O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: Aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu disse tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levantem-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: Fique aqui um instante para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Bom, então esta foi a leitura do capítulo 9 do livro, ou do primeiro livro de Samuel, sobre esse primeiro contato, né, entre Saul e Samuel. Saul, o primeiro rei, que vai se tornar, e Samuel, o último juiz. E é isso. No próximo vídeo, capítulo 10. E no vídeo anterior, capítulo 8, que eu vou deixar aqui. Aqui? Não, aqui é... Bom, em algum lugar na tela aqui vai estar o último vídeo, capítulo 8. Valeu.